Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos novamente em mais um podcast Papo de Obreiro. Maravilhoso estar com vocês nesse momento. Estamos hoje novamente com o nosso amado e querido irmão Ranieri Vieira, que veio lá de Curitiba para nos prestigiar, e vamos falar de uma excelente carta do Novo Testamento, uma das mais belas escritas no Novo Testamento, que é a carta aos Hebreus. Querido Ranieri, mais uma vez muito bom ter você conosco. E uma pergunta já direta. A carta aos Hebreus enfatiza que Cristo é superior aos anjos, a Moisés e à lei. Por que é tão importante para aqueles cristãos primitivos entenderem essa superioridade de Jesus? E qual é a relevância para os dias de hoje dessa grandeza da carta aos Hebreus? Muito bem, quero saudar a todos que nos ouvem, nos assistem. Muito obrigado pelo convite de participar desse podcast, Papo de Obreiro. E a carta aos Hebreus é uma carta muito interessante porque a gente tem mais perguntas iniciais do que respostas. A gente tem perguntas do tipo, quem é o autor, dado que é de autoria anônima? E muito debate, muito estudo foi feito a respeito da autoria, muitas possibilidades e nenhuma a gente consegue bater o martelo. Talvez a gente consiga bater o martelo. Eu até brinco dizendo que eu sei quem escreveu a carta aos Hebreus, foi o Espírito Santo. E aí a gente acerta, né? A gente não erra, a gente acerta. E para responder essa pergunta sobre Jesus Cristo como a superioridade, ou por que a superioridade de Cristo é tão exibida, eu vou gastar um pouquinho de tempo aqui para contextualizar essa carta. Apesar de ser anônima, a gente tem algumas direções sobre o que ele está falando, o autor está falando. No capítulo 2, a gente descobre que o público-alvo do autor de Hebreus são pessoas judeus cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, e que o autor era muito próximo dos discípulos de Cristo. Então a gente tem como se fosse ali uma âncora ligada aos ensinos dos apóstolos. E o que ele está falando? Por que ele está falando e para quem ele está falando? A gente não sabe onde moravam o público-alvo da qual o autor de Hebreus está tratando, mas a gente sabe do que eles estavam passando pelo conteúdo da carta. E o que eles estavam passando eram por problemas, dificuldades, perseguições, até alguns aprisionamentos, e isso estava fazendo com que eles fossem tentados a voltar para a velha lei. Sendo judeus cristãos, imagina que uma vez que um judeu se converte ao cristianismo, ele também era meio que excluído da comunidade hebreia, excluído da sinagoga, excluído daquela comunidade que o protegia, onde ele fazia comércio, onde ele trabalhava, onde ele teria seus filhos nas escolas rabínicas. Uma vez sendo liberado ou excluído dessa comunidade, ele estava completamente exposto às perseguições judaicas. Então, de um lado, perseguido pelos judeus, do outro lado, sendo expulso dos seus co-cidadãos ou irmãos. Era muito tentador, diante das perseguições, buscar abrigo de novo no judaísmo. E o autor de Hebreus está falando isso, que diante das prisões, dos encarceramentos, das dificuldades, abandonar a fé voltando para a lei seria difícil, né? E o que ele vai apresentar então como solução? Mostrar o quanto Jesus é superior. Superior aos anjos, superior à lei, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, aos sacrifícios. E essa superioridade de Cristo, então, é para fortalecê-los na fé, incluindo algumas advertências, não para causar medo, mas para causar uma espécie de desconforto para você se abrigar em Jesus e não na lei. É sobre essa ideia do livro de Hebreus. Que maravilha! Quanto conhecimento conseguimos abstrair, tirar, na verdade, desse livro maravilhoso. Isso é uma contextualização histórica. E pensando aqui, eu lembro, não sendo tendencioso, nem falando que é um autor, que isso realmente intriga tantas pessoas, mas eu lembro quando Paulo escreve aos Colossenses, ele fala de anjos. Sim. Né? O culto a anjos, lá no capítulo 2. E aí vem essa proposta do autor aos Hebreus. Por que é tão importante falar de anjos? O que estava acontecendo culturalmente naquela situação para se falar de anjos? Qual é a ligação que o autor quis trazer? Por que é tão importante falar de anjos? Lembrando que nós temos um contexto, que temos sacerdotes, nós tínhamos saduceus, que era um grupo separatista judeu da época, que inclusive era contra a existência de anjos. Então por que foi tão importante ele mencionar os anjos nessa carta? Interessante, boa pergunta. Os anjos tinham uma relevância muito grande no judaísmo, principalmente entre os fariseus. Vale lembrar que o tabernáculo construído por Moisés
aos moldes de tudo que Deus revelou para ele no Sinai, ele representava, de certa forma, o Jardim do Éden. A estrutura dele era direcionada a leste, como era o Jardim do Éden. Ele tinha uma entrada como se o sacerdote representasse o homem voltando de novo à presença de Deus. E lembra que quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, foram colocados querubins com espadas flamejantes, fechando aquele acesso a Deus. Aquele véu do santuário tinha figuras angelicais, protegendo a entrada, para que ninguém entrasse. Era o sacerdote que rompia isso com seu sacrifício, retomando esse acesso. E os anjos, a palavra anjo, quer dizer esses mensageiros. Outro aspecto muito relevante dos anjos é que foram os anjos que deram, ou foi dada a lei a Moisés pelos anjos. Então, os anjos foram esses mensageiros da lei a Moisés, que era o mediador. Então, os anjos eram tidos como uma figura muito relevante, muito importante nos escritos hebraicos para os judeus, principalmente depois do cativeiro. E aí, o autor de Hebreus toca nesse assunto porque ele vai dizer que Jesus é superior aos mensageiros, aos anjos, que enviaram a mensagem. É superior a Moisés, que é o mediador dessa mensagem. E Jesus é a própria mensagem. Jesus é o mensageiro, o mediador e a mensagem, num só, resolvendo tudo, completando tudo. Então, deixando claro que Deus tinha falado de muitas maneiras, por várias vezes pelos profetas no passado, mas nesses últimos dias fala por meio do seu Filho, o qual é essa mensagem para nós. E ele é o mensageiro e o mediador, sendo superior a tudo isso. Lembrando um pouco João, e o verbo se fez carne. A mensagem veio e habitou entre nós. Como Hebreus é uma mensagem poderosa, não é verdade? E ainda adentrando nesse contexto, lá no capítulo 2, no verso 3, o autor vai lembrar de algo muito importante, que é negligenciar a salvação. E como isso é importante, Ranieri? E a pergunta é sobre a negligência da grande salvação que o mensageiro nos trouxe. Como é que isso entra de forma sutil entre os cristãos? Como é que isso é sutil? Qual é a sutileza, o grão de sutileza que vem afastando a cristandade dessa tão grande salvação? Muito bom. Em Hebreus, os judeus cristãos, ou cristãos judeus, estavam sendo tentados a voltar à lei numa espécie de substituição paulatina ou gradativa de quem era a autoridade ou a fonte para a instrução e para a vida deles. A gente pode ter erradamente copiando o mesmo modelo, a mesma atitude, trocando a nossa autoridade, a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas, às vezes pela nossa própria autoridade. Eu determino, eu estabeleço, eu decido, eu sigo a minha própria inteligência ou raciocínio. Ou a gente pode terceirizar isso exigindo ou elegendo outros como autoridade em nossas vidas. Então isso acontece de maneira simples, né? Pensando em quem a gente quer agradar ou a quem a gente quer elogiar ou a quem a gente quer fazer parte de um grupo. Então todas as vezes que a gente retira Cristo como autoridade das nossas vidas e de pouquinho em pouquinho cede algum tipo de autoridade ou prioriza alguma outra coisa ou alguma outra mensagem que não é de Cristo, progressivamente a gente está fugindo dessa fé em Jesus e fragilizando isso em nossas vidas, não é? Então quem eu quero agradar, quem eu quero reconhecer, quem eu quero guiar a minha vida, diz muito sobre o futuro dela. Pequenas decisões geram grandes resultados, né? E nós estamos lidando com coisas neste mundo que têm aspectos espirituais. Então, se a gente prioriza o reino de Deus, a sua justiça, o que é espiritual, vamos escolher coisas espirituais abençoadoras em nossas vidas. Que bom, que mensagem. Mais uma vez, vocês estão notando, pessoal, quão profundo é a carta aos Hebreus. E pensando nessa linha, Ranieri, eu não tenho como não pensar. Qual é a mentalidade, falando de pensamento, que o autor queria passar
Porque é tão profundo isso que parece que às vezes a gente vai deixando Cristo de lado e a autoridade humana vai tomando conta. E isso já se revela não só no Novo Testamento, já no Antigo a gente parecia que isso acontecia, tinha uma tendência a acontecer. Mas então, qual é a grande mentalidade que ele quer que nós busquemos? Qual é a mensagem profunda para nós em relação a essa busca da mentalidade de Hebreus? Então, pensando nesse problema imediato que o autor estava procurando solucionar, que era impedir que esses cristãos judeus voltassem ao judaísmo, a solução imediata seria apresentar Jesus como superior a tudo que eles estavam buscando ou retornando. E com vias ou pensando que chegaria aonde? Uma vez que eles entendessem que Cristo é superior, o alvo seria que eles permanecessem fiéis e amadurecessem. O alvo da carta, imagino que o autor buscava, é que uma vez que eles compreendessem que Jesus era superior, depositasse nele a confiança total para permanecer fiel em meio às dificuldades, provações e perseguições. É o que serve para as nossas vidas. Permanecer fiel e crescer e amadurecer. Uma das comparações que o autor de Hebreus vai falar sobre como Jesus é superior, ele fala que Jesus é superior à terra prometida, que era aquele lugar de descanso que aquela geração do Êxodo não entrou por desobediência. Aí ele vai fazer um alerta para nós, dizendo que a gente tem um lugar de descanso eterno. E que a gente não copie o modelo errado daquela geração, mas permaneça fiel para entrarmos nesse descanso. Então, a tônica, o chamado é permaneça fiel e progrida até esse alvo que é o descanso celestial. Perfeito. E realmente não tem como a gente fugir da carta dos Hebreus nessa área de permanecer fiel ao que aprendeu, de quem vocês aprenderam, até porque parece que em algum momento da carta ali, os cristãos hebreus estavam parecendo que era mais imaturos do que deveriam ser. Eles deveriam ter uma fé um pouco mais fortalecida. E entrando por esse caminho, no capítulo 12, o autor vai falar sobre uma disciplina, e uma disciplina como uma expressão do amor do próprio Deus, e trazendo meio que laços familiares, o pai, aquela ideia familiar da própria disciplina em si. Então, com isso, como é que nós podemos entender a disciplina espiritual nos dias de hoje, em um mundo que valoriza tanto o conforto, o comodismo? Tem pessoas que só querem ir para a igreja se tiver ar-condicionado. Como é que a gente consegue fazer essa associação? Como lidar com essa parte espiritual, pensando em tudo que a gente já está falando hoje? Parece que tem duas coisas que são muito tentadoras a gente abandonar a fé ou enfraquecê-la. Uma delas é perseguição, dificuldade ou muitos desafios, né? Desafios ou lutas demais ou sofrimento demais é tentador para a gente abandonar. Mas o oposto disso é acomodação, quando tudo está fácil demais. Quando tudo está fácil demais, ou bom demais, ou está confortável demais, é muito tentador também relaxar e esquecer a prontidão de obedecer a Cristo. O autor de Hebreus vai falar que o Senhor disciplina quem Ele ama. E a disciplina, de certa forma, é uma paciência para corrigir, para que a pessoa continue nessa permanência fiel ao Senhor. E por que isso tem a ver com amor? Porque expressa interesse da parte de Deus de pacientemente continuar investindo em nós. É muito mais fácil negligenciar ou abandonar alguém do que investir tempo para que ele corrija e tendo paciência, amor, para que aos poucos ele possa crescer e amadurecer. Eu sou pai, eu sei que isso é difícil. Eu lembro dos meus filhos dando problemas no quarto, pintando o quarto, fazendo bagunça, e eu passar na hora pela porta. A sensação ou a vontade era passar e dizer, não está acontecendo isso não. Porque ia exigir tempo, dedicação, voltar lá, corrigir, ensinar o que era certo, esperar para ver se aprendeu. Deus faz isso de quem Ele ama, porque Ele trabalha até hoje na nossa salvação. Ele quer garantir que a gente chegue até os céus. Então a correção é boa, demonstra interesse da parte de Deus. Deus se preocupa. Ele quer saber como a gente está indo e Ele deseja que a gente vá bem. Que mais uma vez, não tem como não ficarmos encantados com essa mensagem tão profunda de Hebreus, esse amor do Pai, esse amor que aguarda, que espera que nós amadureçamos na nossa vida, né? Como é linda essa carta. Bem, Ranieri, nós já estamos agora encaminhando para o nosso derradeiro fim do nosso podcast, e a mensagem, uma das mensagens mais profundas que nós vemos ali
na carta aos Hebreus, que é sobre o Santo dos Santos, ou Santo Lugar. A gente sabe que na época do Antigo Testamento era bem restrito ao sumo sacerdote, ao levita, era um local que não eram todas as pessoas que poderiam ter acesso. E o que é que o autor quis dizer? Lá no capítulo 10, quando ele fala que agora nós temos acesso a esse lugar que antes era restrito por meio do próprio Cristo Jesus. Essa é uma das perguntas que eu acho que é mais profundas dentro desse livro. Então, conte para nós o que é que o autor possivelmente quis dizer com esse acesso a esse local que era tão restrito no passado. E ele compara o sacerdócio levítico com o de Jesus, mostrando a superioridade desse sacerdócio, porque além de ser esse sumo sacerdote que se compadece por nós, ele é superior porque ele é perfeito em continuidade. Os levitas, eles se alternavam, cada vez que um morria, um sumo sacerdote morria, era substituído por outro. O sacerdócio levítico era humano, eles tinham que oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eles mesmos eram pecadores, para depois apresentar pelo povo. O sacerdócio levítico era baseado em genealogias. O de Jesus, não. Foi o Senhor que chamou uma promessa, um juramento de transformar o seu filho nesse sumo sacerdote. O sacerdócio levítico era vez após vez com sangue de animais. O de Cristo é único e perfeito. Por ser puro e ser um sacrifício permanente, ele nos capacita a adentrar. E diferente do sacerdócio levítico, o de Jesus se aproxima do de Melquisedeque, que era rei de Salém, e Salém tem a ideia de Shalom, que é de paz, e Melquisedeque vem de uma palavra que significa rei de justiça. É como se Jesus assumisse dois ofícios. Ele é rei e sacerdote. Ele é aquele que julga, aquele que governa, aquele que tem autoridade e aquele que apresenta o sacrifício ou a mediação por nós, os pecadores. Então, se ele apresenta o sacrifício e o preço dos nossos pecados para aquele que julga ele mesmo, ele é superior. E nesse sentido, além de ser mensageiro e mensagem, ele é sacrifício, rei, sacerdote, autoridade que adentrou por meio do seu corpo morto naquele madeiro. O seu corpo rasgado na cruz rasga aquele véu para adentrar aquele lugar santo por meio daquele sangue que nos reveste, nos dá essa propiciação, essa satisfação do pagamento, do nosso resgate, da nossa redenção perfeita e eterna. E é por meio dele que a gente tem de novo esse acesso, uma vez por todas. O autor de Hebreus diz que Jesus está assentado nesse trono. Uma ideia de que, uma vez que ele se assentou, essa obra foi completa, porque o sacerdote trabalhava de pé. O sacerdote não ia se sentar enquanto estivesse trabalhando, quer dizer que o trabalho do Senhor foi completo. Pode descansar, tenha coragem. E como sumo sacerdote que sabe, como homem, tudo que a gente foi tentado, ele também tem misericórdia e compaixão, porque ele sabe das nossas lutas, como sacerdote perfeito por nós. Maravilha, Ranieri. E mais uma vez, quanto nós podemos perceber quão impactante essa carta para o mundo, não só para o mundo daquela época dos cristãos judeus, mas para nós que viemos de berço gentílico, entender que a cruz nos dá acesso, como você já havia falado aqui, é como se fosse a reencenação lá do Éden. Nós estamos voltando novamente à presença de Deus por meio daquele sangue precioso derramado na cruz, uma vez por todas, sem necessidade de ficar se sacrificando várias vezes, porque ele sentou no trono e é definitivo. Isso mostra de fato a superioridade de Jesus sobre tudo que é discutível. Muito bom. É isso, queridos e amados. Agradecemos muito a presença do nosso amado Ranieri. Muito obrigado. E veremos-nos numa próxima, se Deus permitir. Venha novamente. Deus lhe abençoe e abraço a todos.